Boa noite, gente. Vamos entrando. Tô preparando aqui a live, tô esperando a Dri entrar aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Fala, Tiaguinho! Hoje, o papo de hoje que a gente vai ter com a Dri, a gente vai estar falando sobre ansiedade. Eu acho que foi um tema escolhido por vocês dentro do perfil da, da Adriana, né? A enquete era sobre ansiedade ou dinheiro e ansiedade foi a mais votada e até é um tema que a gente super entende por que foi tão votado e para mim particularmente foi um dos motivos de eu ter começado a estudar Access, de eu ter feito a minha primeira sessão de barras, foi por conta de uma crise de ansiedade ano passado, durante a pandemia, todo aquele ciclo que a gente viveu de fechamento de comércio, né, restrição de você poder ir para lugares, de você ver a sua família. Então, tudo isso, né, para mim, gerou ali, foi acumulando ansiedade, foi acumulando preocupações e até que culminou numa leve crise de ansiedade, com insônia, com perda de apetite ou em alguns momentos uma fome que nunca acaba. Então, se você se identifica com esses sintomas, essa live também aqui é para você. Já vai compartilhando, vai avisando aí as pessoas que você conhece para entrar, para curtir essa live que vai ser muito legal. E o que a gente vai trazer vão ser algumas ferramentas de Access e algumas maneiras que a Access entende, que a Access vai colocar como que você pode lidar com isso, né? Então, de forma alguma, a gente vai entrar no mérito de ter ou não ajuda médica, muito pelo contrário, que a gente realmente acredita que isso é um problema que acontece sim com as pessoas e que requer uma atenção muito especial. Vou já abrir aqui para Dri comigo. Bora lá. Já mandei a solicitação. Olá! Alô, boa noite, seres infinitos. E Esse aí, planeta, bom domingo para todo mundo. E aí, Tatizinha? domingão de Páscoa, Né? super especial esse domingo. É... Bom, Dri, a gente já começa a falar, avisando para todo mundo compartilhar Hum. essa live. É um tema Ah, que, sim. né, é um tema que, assim, eu estava falando aqui antes de você entrar, foi um dos gatilhos que me fez começar com barras, começar com todo esse estudo mais, digamos, mais profissional, né? Fui buscar terapia, fui buscar constelação familiar depois de uma crise de ansiedade, por conta da pandemia, por conta de todo o novo cenário que a gente estava encarando ano passado, né? Fechamento de comércio, aquela situação toda. E aí, para mim, Sim. foi uma grande contribuição que a ansiedade me trouxe, né? Além do autoconhecimento, foi essa ferramenta, o caminho que o meu corpo encontrou para falar assim: olha, busca aí algumas coisinhas que você vai encontrar umas respostas bem legais para aprender a lidar com tudo isso, né? Então, quando eu fiz a enquete e escolheram a ansiedade, levantei, né, alguns pontos de vista bem interessantes, engraçado. Eu senti, Tati, a energia de todas as pessoas que se conectaram com esse tema, né? Uhum. E o quanto até que eu mandei mensagem para você, eu ainda duvidei, eu comecei a fazer perguntas, sabe? Verdade? Quem pertence a isso? E comecei a devolver, porque isso não era meu. Gente,
a minha banda de implante gritou, porque isso é um implante distrator, né? Então gritou aqui, eu falei, gente, que isso? Né? Isso não é meu. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aí nisso eu fui, né, a ler, fui dar uma estudada aqui sobre o tema até. E, lógico, hoje, né, Páscoa, reunião de família, imagina, né? É um dia que a gente conta um monte de causos, né? Uhum. Causos lá do passado, né? Coisa É, abençoada. e eu acho que assim, o que eu percebi até assim de Páscoa, eu particularmente, eu sempre tive um ponto de vista desse feriado especificamente de eu não gostar dele, porque eu sempre tive Esse. o ponto de vista de para que crucificar de novo durante 2000 vezes após tudo que aconteceu, para que repetir a cena, para que repetir literalmente todo o calvário, né, de Jesus. Uhum, E uma coisa muito interessante que eu percebi nas postagens desse ano, a maioria das postagens falava sobre a renovação. Era muito mais sobre a esperança do renovo do que de falar do Calvário. Eu achei extremamente interessante uhum. que eu percebi, pelo menos das pessoas que eu vi as postagens, muita gente enfatizando isso. Tudo bem que hoje é Páscoa, hoje, né, o simbolismo da data de hoje é esse, né? Ontem foi o sábado de Aleluia. Mas eu percebi que ao longo, assim, nesse feriado todo, muitas pessoas estavam mais com o olhar do renascimento do que da morte. E eu achei muito interessante que, assim, que é um momento em que acho que a gente está passando, né, um ano inteiro falando de morte, né, um ano inteiro contabilizando os mortos, batemos esse recorde de mortes diárias, batemos o recorde de não sei o quê, estamos em tal ranking no número de mortes. E essa data trouxe, eu percebi que ela trouxe para as pessoas realmente assim a vontade de ter mais esperança do que de olhar para o que, sabe, para a perda, né? Do que olhar do sacrifício, tá olhando mais é para frente, né? Então, eu também percebi isso, achei até bem legal essa percepção, né, do mundo. As coisas estão mudando, né? Foi uma sacudida grande que a gente tomou, todos nós, né? E fica para aqueles que estão entendendo, né? E estamos aqui nós, colocamos esse tema aí, ansiedade, né? Tema muito interessante pelo que a gente viveu nesse último ano, né? Assim, eu que sou terapeuta, a quantidade de gente que está lá batendo na porta com ansiedade, com depressão, com medo, com pânico, e disso, daquilo, né? Com insônia, com dor, e infinitas é, infinitos Imagens, né? sintomas, Sintomas, né? Sintomas que trouxe. Então, assim, eu estava até dando uma olhada nas coisas que a gente estuda, sabe, Tati, em Axis, e eu encontrei uma coisa muito interessante. Nós temos uma grande habilidade, que é, né, que parte da gente. Né? Nós somos seres, né? Nós somos energia. Então, nós temos, a gente influencia tudo e todos à nossa volta. Nós temos essa habilidade de criar coisas o tempo todo, né? A partir do momento que você escolhe criar ou descriar o que você quiser. Então, assim, em falando de ansiedade, eu acho o seguinte, assim, eu tenho um ponto de vista interessante sobre isso, que se a ansiedade, para mim, eu já fui uma pessoa ansiosa. Eu já, por um mês, Tati, há muitos anos atrás, nossa, antes de eu morar em Brasília, eu cheguei a tomar um mês de remédio controlado. Que o médico disse para mim assim: você vai ter que fazer esse tratamento por 2 anos. Eu fiz um mês. Em um mês eu falei assim: eu nunca mais vou tomar esse remédio. Uau!
lógico, foi uma guerra, né? O corpo e a mente gritando, brigando, sem tomar um remédio, tá, tá, tá. Mas eu saí, Aham. nunca mais efetivamente toquei. Não tenho insônia, né? Engraçado, eu tive um pico de ansiedade muito interessante. Já tem o quê? Logo quando eu tive foi muito engraçado a Paula chegar para mim e falar assim: não sei o quê, eu vou criar o e-commerce, aquela coisa toda em relação ao trabalho. E eu falei: uau, como pode melhorar? Eu expandi o meu trabalho. Eu tive um pico de ansiedade quando eu pensei na possibilidade de expandir meu trabalho. O que aconteceu? Cheguei a ter um sintoma, que é a da ansiedade, que é a dor no peito. A dor no peito criou uma cifose. Eu falei: que é isso que eu estou criando aqui para minha vida? Porque quem estava criando era eu. Aí depois eu fui descobrir, eu falei, gente, eu tô invalidando o meu sucesso. Tô invalidando o meu sucesso. Por que eu tô criando uma dor por algo incrível que tá aqui acontecendo? Aí eu percebi, Tati, que abri o meu campo para o que está acontecendo no externo. Esse medo que está à nossa volta, o medo de morrer, o medo de perder, efetivamente está acontecendo isso lá fora, né? Tem muitas pessoas perdendo seus negócios, mandando gente embora, perdendo seus empregos, mas eu percebi esse campo de energia e eu acabei abrindo essa minha percepção e recebi essa carga. Eu falei, opa, estou validando algo aqui que isso não é meu. Então, assim, se a gente tem a habilidade de influenciar tudo e todos à nossa volta, nós também temos a habilidade de receber essas influências a partir do momento que você abre o teu campo. Então, e outra coisa que eu percebi, quando você não está no presente com você naquele exato momento, você abre a sua guarda e você se remete ao passado, foi o que aconteceu comigo, por isso que eu criei a ansiedade por pouco tempo. Foi questão de 1, 2 dias, rapidamente eu percebi. Eu me remeti ao passado, tipo, não posso. Não posso ser mais que fulano, que ciclano, que beltrano. Mas o que vão dizer se eu estou rindo, se eu estou alegre, se eu estou expandindo enquanto todo mundo está fechando e eu tô, uau, expandindo. Não posso, eu tenho que concordar. Quando eu percebi que eu me remeti ao passado e ao mesmo tempo criei uma expectativa de futuro, que talvez eu pensei assim, nossa, e o futuro vai ser como? Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Gente, veio a ansiedade. Automaticamente eu percebi, isso não é meu. E eu devolvi isso, eu devolvi essa energia. O que aconteceu? Sumiu, desapareceu. Então, se a gente tem essa habilidade de criar, porque a partir do momento que isso está tudo dentro da gente e a gente tem essa influência no todo, por que não, né, escolher não criar esse medo, não criar essa ansiedade, não criar essas projeções, essas expectativas e não entrar nesse processo? Porque o que acontece? Quando você entra nesse processo e as coisas efetivamente não acontecem do jeito que você quer, o que acontece? Você se frustra. Sim, eu acho que assim, até assim, falando de ansiedade, entendendo que é um tema que, que atinge todo mundo hoje, né? E aí, assim, até eu parei para estudar mesmo, falei assim, cara, o que que é a ansiedade? Aquela percepção generalizada, que muitas vezes ela até é entendida como uma frescura, então você cria toda uma barreira para que a pessoa possa se cuidar, para que a pessoa possa buscar ajuda, que você vai falar, ah, é besteira, nossa, é coisa da sua cabeça, e aí você julga a pessoa, né? Você coloca ela no errado, é coisa da sua cabeça, é coisa que você está fazendo, é besteira sua, e aquilo que é o transtorno de fato. E aí, assim, até o que estava falando antes de você entrar, Adri, eu acho que, assim, de maneira alguma, nem eu nem a Adriana, a gente não é psicóloga, a gente não é psiquiatra, a gente não é um profissional da área de saúde mental, tá? O que a gente não está falando assim, olha, gente, tem ansiedade? Vem cá, que eu te curo. Né? Ninguém, de forma Eu alguma, a te gente vou, está para de colocando, tomar teu remédio. De jeito nenhum. né? Assim, foi a escolha da Adri.
de não tomar um remédio, de suspender, e aí, assim, é todo um processo que acontece. E também, de forma alguma, de Tá. falar que está certo ou errado tomar um remédio, ah, não é para tomar, é para tomar. Gente, é o que acho que todos os médicos falam, que a gente também vai falar. Respeita, seja gentil com você. Você percebe que o remédio vai ajudar? Cara, legal, mas vai no médico direitinho, pega a receita, toma direitinho e faz. A proposta que a gente tem com a Access é de trazer ferramentas, de trazer um conhecimento que sim, ajuda, que é uma forma de você se enxergar, de você enxergar o mundo, enxergar essa realidade, que pode ser uma contribuição para você conseguir controlar essa ansiedade, você conseguir controlar tudo isso. Que até é o que você estava falando, né, Dri? E não é Access, só Access, tá, gente? Isso assim, se você vai em qualquer, sei lá, perfil de coach, bora, né? Vamos falar então, Sim. mudar um pouquinho. Fala disso. O teu pensamento cria um sentimento que cria a tua realidade. É fato. Né? No momento em que você pensa em alguma situação, aquilo é somatizado no teu corpo, é uma dor no peito, é um suor, é um calafrio, é um coração que começa Sim. a pular dentro do Sim. peito, você começa a sentir isso no seu corpo, você começa a perceber fisicamente, e a partir daí, tudo que você enxerga é um motivo para aumentar esse sintoma. Então, você passa a sentir mais medo, você tem mais preocupações, é, você percebe as pessoas, né? É meio que aquela coisa assim, você começa a enxergar pelo em ovo, porque você quer criar, né? Você precisa validar aquilo que você está sentindo, né? É porque é o seguinte, as pessoas normalmente que são ansiosas, né, que se dizem, ah, eu sou ansioso. Tem gente que fala assim, eu sou ansioso, né? Uhum. Elas, elas têm um comportamento compulsivo de criar projeções expectativas. Só que veja bem, a partir do momento que você cria esse processo, das duas, uma, você fica muito no passado, né? Se lamentando, ou se, digamos assim, você se conecta ou com o passado ou com o futuro. E a pessoa ansiosa, na verdade, a depressão, você fica entre a depressão e a ansiedade, porque a depressão se conecta com o passado e a ansiedade se conecta com o futuro. E quando você se conecta com o futuro, o que, que acontece? Você cria toda aquela projeção maravilhosa, aí da projeção você cria a expectativa, e quando aquilo que você projetou e esperou não acontece, vem a frustração. E aí você fica assim, uau, eu tenho que lidar com essa frustração agora. E nisso gera-se medo, porque a ansiedade, né, essas projeções, você fica com medo, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Porque você gera expectativa. Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Aí você fica com insônia, porque você fica com o pensamento acelerado. Aí você tem aquela insônia. Aí vem aquele, né, quando tem, dependendo do assunto que você gera aquela ansiedade, até aí vem o medo de morrer. Aí vem inúmeras projeções, até chegar a desencadear até um pânico. Porque isso tudo desencadeia até o pânico. Então, ou seja, na verdade, eu achei engraçado. Eu estava assistindo algumas lives da Kelly Moraes e ela disse o seguinte: em relação à ansiedade, né? O que você está negando agora que não permite você de ser toda a potência que você é? A ansiedade, na verdade, é isso. O que você nega que em você que faz, que não permite você ser a potência que você é? Porque você está sempre o tempo todo É, nesse emaranhado de projeções e expectativas. acho que E não sai um disso. ponto que, que Ação, né? isso, né, assim, fazendo todo, elaborando mesmo, o que, que a gente ia conversar aqui sobre ansiedade, me veio um ponto do auto-julgamento, né? Eu acho que quem sofre de ansiedade tem um auto-julgamento muito grande, porque é a dúvida se é capaz, é a dúvida se merece, né? Entra no merecimento. Ah, mas será que eu mereço? O que que eu fiz de errado? Ah, eu vou errar. Com certeza vai dar merda. Com certeza alguém vai fazer merda. Com certeza alguém vai errar comigo.
Então, assim, o quanto, gente, é perceber assim, o quanto que quando a gente entra nesse espaço de auto-julgamento, o quanto que a gente invalida o que a gente realmente é, né? Porque eu passo a duvidar de mim mesma. E aí, quando, né, e você tem uma realidade, a gente vive numa realidade que, se eu me exponho para determinadas pessoas, elas usam isso contra você. Né? Ah, mas isso é frescura. Né? Ah, mas isso daí é besteira. Mas por que você está assim? O que adianta? Realmente, de fato, eu me perguntei assim, sabe? De fato, o ansioso, ele deve saber que não adianta ele ficar daquele jeito, mas ele não controla, é algo que ele já não consegue mais controlar sem alguma ajuda, sem algum auxílio, né? De alguém falar assim, olha, tenta aqui, olha por aqui, sabe? Eu até assim, estava pensando nas ferramentas que a gente tem de Access para fazer isso, mas acho que um dos pontos que eu fiquei assim, o quanto que a gente tem uma realidade que ela acaba que ou ela invalida o que você sabe, né? Invalida o que você está percebendo no seu corpo, que é real aquilo. A dor no peito, ela é real, né? O suor, você sente o suor escorrendo, você não dorme, por mais que você queira, você não consegue, né? Você não, meio que você perde o controle do seu corpo, você faz essa desconexão do seu corpo, né? Uma coisa que, um ponto que para a Axis é extremamente importante, você estar conectado com o seu corpo para você ouvir o seu corpo e ouvir o que está acontecendo de fato. E você também tem, por um outro lado, uma realidade que te põe para baixo, né? Eu fiquei vendo assim algumas coisas. Ai, como não ficar ansiosa nessa pandemia? Como não ficar mal com isso? Como não ficar ruim com aquilo? Aí você fala, igual você falou, poxa, eu tô bem, tô expandindo, mas aí o que as pessoas vão falar se eu estou tirando vantagem de algo tão ruim, Então, né? De uma situação que está sobre, todo mundo. sobre isso que você está Corpo. falando aí, eu cheguei assim, eu tive uma percepção, uma consciência sobre exatamente isso, que eu estava lendo sobre isso. E eu tive uma consciência muito, muito incrível. O que que acontece? A partir do momento que você sabe que você cria tudo à sua volta, né? Você tem essa energia de criar tudo à sua volta, é, o quanto você não está. Verdade, isso é nosso. Eu acabei de falar, né? Isso é nosso. Sim. Esse medo é seu. Essa rejeição que você está sentindo, ela verdadeiramente é sua. O quanto, se você. Porque é o seguinte, a partir do momento que eu começo a entrar na minha ansiedade, eu começo a criar uma ansiedade, eu também estou emitindo essa mesma energia para você. E você, Tati, por exemplo, pode simplesmente canalizar essa energia ansiosa minha e ter, por exemplo, uma irritabilidade que você não sabe nem de onde veio, e você captou a minha. Então, a partir do momento que você percebe que você está criando tudo isso, e você começa a olhar para o teu agora, para o que você está sentindo naquele momento, por que você está escolhendo ficar daquele jeito, você se conecta com você. Se você se conecta com você, a ansiedade ela se dissipa. Aí você falou assim, mas as pessoas ansiosas não conseguem. Muita gente vai falar assim, eu não consigo sair disso. Eu não consigo, eu não escolhi isso. Eu não criei isso. Né? Eu escutei isso aqui esses dias. Eu não crio isso. Eu não escolho ser ansioso. Eu não escolho ter insônia. Como que eu posso escolher? Eu atendi umas pessoas aqui que falaram para mim, eu tô sem dor, durmo 3 horas por noite. Por que você está escolhendo dormir 3 horas por noite? Mas eu não escolho isso. Escolheu. Você se conectou. Você criou expectativas em algumas situações que você está com pensamento acelerado e está escolhendo viver isso. Você está esquecendo do seu agora, do seu momento real agora, e está escolhendo viver no futuro, porque a ansiedade é você escolher viver no futuro. E no futuro que você não controla. E quando você percebe que você não controla, aí você entra em crise, porque você não controla. E a única Mas coisa que você pode controlar efetivamente é escolher o agora. sim. Isso você tem um controle.
E até assim, dentro de Axis, a gente, né, quando a gente está correndo as barras, né, de alguém, tem o ponto do controle. Só que o É, controle não é você controlar o que, que vai acontecer, né? exatamente. Até foi uma das coisas que eu achei mais interessante. Falei, que eu fiquei pensador, eu falei, "Cara, a gente não controla nada, por que que eu tenho uma barra do controle, né? Por que que a gente tem uma barra do controle ali? É para queimar o que a gente acha que a gente controla? E no livro, o Como Ser Dinheiro, ele fala que o controle é para você fazer o que se requer. Tá aí o seu Sim, controle. Que você vai fazer o que se requer para que a tua escolha se materialize. Então, assim, né, a gente volta, dá uma volta e meia, a gente vai cair na mesma questão. Não é fazer uma verdade. escolha da boca para fora, é uma escolha consciente, é uma escolha de você perceber que a tua energia mudou na hora que você falou assim, olha, eu escolho isso, né? Então não é simplesmente, ok, eu, né, tô numa, sei lá, numa crise de pânico. Ai, tá bom, então tá, então eu vou escolher. Aos prantos. Gente, é uma das coisas assim, até que o João fala. Recebe esse sentimento, entenda ele, seja gentil com você. No Tá. momento em que você perceber que a tua energia tá voltando, você tá voltando, aí você começa, sabe? A gente começa a fazer processos, a gente começa a fazer perguntas, a gente começa então a voltar à consciência, e aí sim, a tua escolha, e aí até uma das coisas que a gente conversou essa semana, né? A resposta para as perguntas que a gente faz em Axis, que a Axis é sempre pergunta, pergunta, com pergunta, com pergunta, gente, a resposta, É, ela não tem que ser dada mentalmente, e muito pelo contrário, ela não pode ser uma resposta mental. É a tua energia que você percebe, né? Hoje, antes de começar a fazer a live, estava fazendo processos toda projeção expectativa, né? Dá ali o POC em projeções expectativas, e é muito disso, assim, por exemplo, você perceber que não vem uma resposta naquela hora. Vem consciência quando você faz uma pergunta, quando você está ali, vem uma consciência, vem. Mas é muito de você perceber que você fica leve, né? ou, E ou, você é, fica literalmente, você fica numa outra vibe, e a partir desse espaço, então a gente começa a criar. A gente não vai criar num espaço de contração, a gente não vai criar num espaço que teu peito está apertado, né? E aí é entender igual a Di falou assim, quem pertence isso? Em Axis a gente coloca que 99% de pensamentos, sentimentos e emoções não são seus. Então, você pergunta a quem pertence isso, porque você pode estar percebendo isso de outras pessoas. E aí, como você está sentindo, você toma para si que é seu. Né? Em várias sessões que eu já corri barras, eu percebi assim, comecei a correr as barras, meu peito parece que alguém pegou e começou a amassar e chega a me contorcer. Eu estava lá com a mãozinha assim na cabeça da pessoa e eu me contorcendo. Eu falei, para quem pertence? Eu sei que não é, estava de boa. E é você tudo. começa a usar as ferramentas de Access de falar, né, quem pertence a isso, devolve ao remetente. Porque assim, gente, se você não tem essa consciência, você acha que, caraca, eu tô ali fazendo atendimento e tô tendo uma crise de ansiedade, né? Se você não tem essa consciência, você acha que é seu, né? Você acha que te pertence, né? Esse, esse Engraçado, assim, pensamento. o que eu acho muito, muito legal nessas ferramentas que a gente usa, que é uma das que eu, assim, logo no início, né, que eu fiz, tipo assim, você tem que fazer perguntas, você não tem as respostas, né? Que eu tinha mania no passado de ter resposta para tudo. Que na minha cabeça, se eu não tivesse as respostas, eu iria me dar mal. Eu teria que ter o controle de tudo para me dar bem. Quando eu entrei para a Axis e me disseram, né, não, você tem que fazer perguntas, a partir do momento que eu comecei a fazer as perguntas corretas, por exemplo, esse lance de ansiedade, você virar e falar assim, verdade, corpo, como podemos, que tipo de pensamento eu posso ter aqui agora que mudaria toda essa essas minhas emoções com total facilidade? Verdade? Como eu posso contribuir para você agora, efetivamente, que
parasse definitivamente com essa dor no meu peito, por exemplo. Corpo, verdade. Aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, porque não existe em artes pergunta certa, pergunta errada. São só simplesmente perguntas. E aí, quando você começa a fazer as perguntas, e você percebe a energia, a pergunta ela vem. Sim. Quando você percebe que ela vem numa intensidade que, à medida que você vai fazendo, você vai liberando. E aquele negócio vai calmando. E aquilo vai fazendo sentido. E aí vai vindo consciência. E, gente, é muito louco, porque quando você vê, você mudou toda a sua percepção. Você sai de um trauma e drama, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma crise de pânico. Como eu estava aqui com dor no peito. Ah, tudo tranquilo. Você olha assim, você começa até a rir. Falei, gente, eu tava assim, não tô mais. Aí, no primeiro momento, você assusta. Você fala assim, isso é verdade mesmo que tá acontecendo comigo? Não sei se foi assim com você. Você começar a fazer as perguntas. Isso é verdade mesmo? Está acontecendo comigo? Eu não estou mais ansiosa? Lembra, Tati, quando você começou? Não estou mais assim? É? Não estou mais assado? Porque você começou a fazer sentido. E hoje, eu tenho certeza que você, Tati, faz as perguntas e você já vai. O pau tá quebrando, né? Como fechou esses dias, né? A Cristal fechou, né? Você tava lá, tipo, né? Vamos aqui, eu tô aqui no processo. Exato. Foi Sim. completamente diferente o seu estado de agora para o seu estado de um ano atrás, quando começou tudo É, isso. a E que gente ficaram entra meses. num outro espaço, e aí eu acho que é uma coisa assim, gente, é um processo, sabe? É um processo de autoconhecimento. É expansão de consciência. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, sabe? Às vezes, assim, a minha ansiedade está ligada a outros fatores que, através das perguntas, a gente vai entendendo o que que é isso. Então, não, então às vezes, assim, a ansiedade é a projeções que a gente faz para o futuro, aquilo que a gente quer que aconteça no futuro. E se você Sim. olhar qualquer resultado como contribuição, mesmo que não seja aquilo que você tinha planejado, mas ele é uma contribuição, sabe? E se você olhar, então, cada passo que você der como sabe, um passo consciente para aquilo que você escolheu Uhum. e estar consciente do que está acontecendo ao redor, sabe? Estar consciente de olhar, por exemplo, nossa, não saiu daquele jeito que eu queria. Que presente que está disponível aqui para mim? Então é olhar de uma maneira que por que que você, né? Por que que as ferramentas de Axis conseguem controlar a ansiedade? Porque a gente não está olhando mais o que que vai acontecer, porque tudo que acontece a gente entende como uma contribuição, a gente entende que ali tem uma contribuição, que aquilo ali foi algo que eu criei. Até você estava falando da Kelly, aí ela fala assim, né? Por que raios vocês criam coisas pequenas, né? Ah, eu consegui criar um prêmio, um sorteio, né? Que eu ganhei um ovo de Páscoa, mas o grande eu não crio, né? E aí ela Uhum. coloca assim, e isso é muito verdadeiro, porque a gente dá uma significância muito grande para as coisas maiores. Então, assim, se às vezes é um big de um problema que você está vivenciando, e aí você percebeu que você teve suas pequenas criações. Consegui criar minha vaga no estacionamento com total facilidade, consegui criar ali, entrar num banco sem fila, consegui criar, mas o grande, não, aí não dá, porque, né, quem sou eu nessa fila desse pão do universo de criar alguma coisa tão grande? E aí a gente dá significância para essa coisa grande. E aí a gente volta naquele processo que a gente começou a falar desde o começo. A gente começa a invalidar o que, que a gente realmente sabe, quem que nós realmente somos, né? De que a gente cria, sim. Ok, se demora um pouquinho mais de tempo para o universo contribuir para que aquele pedido grande, aquela escolha de mudanças seja criada na tua realidade, cara, é só
esperar. Fazer o que se requer Tá. e esperar, né? Assim, a ansiedade e a depressão, no caso, né, elas trazem o quê, né? Como a gente já falou, medo, dor, rejeição, né? Então, assim, isso, na maioria das vezes, né, é um vício. A pessoa se vicia em criar esse tipo de realidade para poder se alinhar e concordar com aquelas pessoas, né, que ela está colocando em primeiro lugar, que não é ela, é uma segunda pessoa, né? Normalmente está em família, trabalho, né? Isso tem a ver com os relacionamentos. E aí, o que eu acho engraçado é o seguinte: se a pessoa, essa pessoa que está com ansiedade, ela tem esse vício de criar essas dores, esse medo e etc. Como seria, né, se ela percebesse que tudo isso que ela está criando é uma mentira? Como seria ela verdadeiramente, se ela pudesse fazer diferente agora? Se isso, vamos lá. Se isso tudo que ela cria, que ela está criando, é uma mentira, que ela que está criando. Como seria se ela pudesse agora, nesse exato momento, criar tudo diferente? O que ela criaria? O que você criaria? O que você escolheria? Tem, tem uma das perguntas que eu achei lindas, que está no. Não vou lembrar o nome do livro, de vários que a gente já leu. Mas é uma pergunta muito linda que fala assim: se você soubesse que não vai falhar, o que você escolheria? Então esquece a falha, esquece o perder, né? Se você soubesse que não iria falhar, o que que você escolheria de fato? É o que você está escolhendo, ou você está escolhendo baseado no medo de falhar, baseado no medo de perder, sabe? Então, se a gente tira isso da equação, se a gente tira isso né, do teu roteiro, mas se acontecer tal coisa, significa que é um fracasso. E se não houver esse fracasso, né? É, uma das coisas por exemplo, uma frase que me incomoda ainda, eu tenho um interessante ponto de vista sobre ela, é nunca desista. Eu tenho um interessante ponto de vista disso, porque eu acho perigoso, né? Até uma vez, acho que foi o Caio Carneiro que falou assim, é importante você seguir, é mais importante você ir rápido ou você ir com consistência. Ele falou assim, é importante ir com consistência, porque e você saber para onde você está indo, porque se você estiver indo rápido para o caminho errado, você vai longe no caminho errado. Então, assim, e aí sempre fiquei martelando assim, desse nunca desista. Eu falei, então, e se você estiver indo rápido num caminho errado e as pessoas estão falando nunca desista? E você nunca vai desistir do caminho errado, porque, né, as pessoas estão falando para você nunca desistir. E aí foi uma das coisas que eu fiquei pensando por conta da pandemia, de você fechar o negócio. E aí eu pensei assim, cara, é verdade que fechar um negócio na pandemia é desistir? Você está desistindo do seu negócio? Eu falei assim, e verdade que aquele empresário que fechou, ele não vai voltar a abrir nada? Ou ele vai, Como quando seria passar a criar? pandemia, Como né? seria sobrecriar tudo isso? Exato. Ou seja, criar algo a mais, diferente E do que aí, você está então, assim, fazendo? e aí o quanto que. É por isso que eu nunca desista para mim me incomoda, porque às vezes, assim, o desistir não é um fim, mas ele é um desvio que você faz, sabe? Você retoma, né? Você olha de novo, você meio que assim, você faz o ajuste certo no teu mapa, na tua bússola, para você seguir no caminho. Porque eu fiquei assim, então tá, então vamos lá. Nunca desista não significa que em nenhum momento eu vou abrir mão de alguma coisa. Que às vezes a impressão que eu, pelo menos, o interessante ponto de vista que eu tenho quando as pessoas falam assim, nunca desista. Eu falei, caraca, eu não posso abrir mão de nada. Você não posso desistir, né? Então, aí eu fiquei assim, o quanto que você então fica acumulando coisas? Porque, eu não posso desistir de carreira, eu não posso desistir de ter filho, eu não posso desistir de fazer, não posso desistir daquilo, então tem que ficar acumulando. Mas qual que é o caminho? Qual que é o objetivo final que você quer?
Eu fiquei muito nisso, igual estava toda essa Tá, questão da loja. Ah, se a loja fechar por causa da pandemia. Cara, foi um ciclo daquela loja. Eu não vou parar, porque o meu propósito não é varejo necessariamente. O varejo é um caminho que eu criei para ajudar pessoas. Hoje tem Access, pode ter uma outra coisa, a gente abre, né, abre um outro negócio. E aí é muito, sabe, de o quanto que a ansiedade está ligada a uma interpretação, uma imagem que você fez sei lá, do teu sonho, dos teus objetivos, que ela não está clara. E aí, se ela não está é que clara, né, é qualquer coisa verdade, mas vira só ruído. esses objetivos são seus, entende? E tipo assim, isso que você está falando, é, o quanto você está, é, é, tipo assim, recebendo esses julgamentos de todas as pessoas que estão, né, à nossa volta e que ficam assim, você não pode isso, você não desiste, como você falou, não desiste, sim, mas você vai alinhar e concordar com a não desistência por causa de quê? Por causa do Sim, outro? Que o outro tem um julgamento sobre você, que você não pode desistir? Uai, mas se você escolher definitivamente fazer outra coisa, se sobrecriar, fazer outra coisa. Você tem a total liberdade de fazer outras escolhas. Não precisa alinhar e concordar. E se esse cara que fechou vai construir uma outra coisa de outra forma? Pode ser feito. Gente, olha só, essa a ansiedade, eu estava aqui também vendo que, falando sobre esse vício, né? Que a pessoa tem constante de lutar, né? Tipo, vício. Imagina, é muito cansativo, sabe? As pessoas as pessoas já acordam cansadas de tanto que elas lutam, de tanto que elas nossa, resistem, que elas reagem, que elas, né? Porque elas ficam o tempo todo concordando com isso, gera essa bagaça toda, você fica exausto, né? E ao invés de você simplesmente falar assim, ok, assumir e falar, ok, eu estou criando esta bosta na minha vida. Eu verdadeiramente estou criando tudo isso para mim. Eu escolhi tudo isso. Não sei, que é, num primeiro momento a gente não sabe mesmo como, mas eu escolhi. Porque se eu tenho esse poder todo de criação dentro de mim, e tudo parte de mim, então se eu criei isso, eu não sei como, mas eu vou descriar essa porcaria toda. Eu vou fazer diferente. E aí você começa a busca. Mesmo de forma inconsciente, você já joga e emite para o universo dizendo o seguinte: tudo bem, ok, assumi aqui que eu fiz, que eu tô nessa piscininha aqui de cocô, como a Gabi diz. Mas eu não quero mais estar aqui, eu escolho não estar mais aqui. Então, como é que faz? Manda aí ó, alguém, alguma coisa, e aí você começa a se conectar, né, com as coisas que vão te facilitar a sair daquilo. Você quer ver uma coisa, Tati, que eu acho muito engraçado? Isso aconteceu isso comigo no início, não sei se aconteceu com você. Quando eu comecei a mexer com essas energias todas, e as coisas começaram a aparecer, pequenos detalhezinhos com facilidade, eu ficava assim, juro, eu me assustava, falava assim, isso é verdade mesmo? Isso é para mim? Tá acontecendo? Tipo assim, eu duvidando da minha própria capacidade de criar, né? De sobrecriar coisas e com total facilidade. Eu dizia, gente. E aí eu comecei, tanto é que eu arrumei aí uma forma de invalidar toda a minha meu poder de criação, que rapidamente eu desfiz isso. Né? Demorou um mês e meio, mas eu desfiz. Que aí algumas pessoas já sabem o que é. A Tatizinha sabe do que eu estou falando. E eu fiquei, gente, quando você percebe que você pode não somente sair da crise de ansiedade, não a partir do momento que você reconhece que você criou aquilo para você, e você começa a fazer as perguntas que você, no primeiro momento, acha que você está maluco, que é brincadeira de criança, e que essas perguntas fazem depois total sentido, e que aquilo vira uma verdade, e as perguntas começam a ser respondidas de forma natural, e que tudo à sua volta começa verdadeiramente
ser fácil. Ser fácil no sentido de você falar, uau, e você começa a viver aquilo. Não que você não sinta, tanto é que eu senti. Mesmo vivendo com mais tranquilidade, mais facilidade, e me sobrecriando o tempo inteiro, eu senti uma crise de ansiedade esses dias, que cheguei a Sim. ter dor no peito. E eu comecei a perceber e a devolver. Só que é mais rápido a percepção. Então, assim, quantos aqui que estão assistindo aqui essa live e que vão assistir, que vocês vão mandar isso para outras pessoas para assistir, quantos de vocês aqui estão verdadeiramente dispostos a, a reconhecer que você faz isso com você? E que você, de repente, tem a necessidade de fazer isso o tempo todo com você, para validar algo aí que eu não sei, mas se você quiser descobrir, passa lá no Espaço Adriana Diniz, que a gente vamos correr barras, correr barras para poder, né? Eu escolho contribuir com a sua vida, a Tati também está aqui escolhendo contribuir com a sua vida, correr barras para poder você resetar tudo isso e criar coisas novas para a sua vida. Como seria você reconhecer tudo isso e verdadeiramente sair desse vício e criar uma E realidade acho que completamente diferente? o convite de Access e outras terapias de expansão, outras terapias energéticas, é um autoconhecimento, né? De uma Sim, maneira gentil, porque eu já passei por imersões, né? Que não foram nada gentis com o meu corpo, porque a ideia era realmente trazer uma exaustão para o corpo para que a mente ficasse liberada e não se requer esse tipo de tratamento com o seu próprio corpo. Trazer essas possibilidades, assim, o convite que a gente faz, né, é de trazer possibilidades através das perguntas e você conseguir olhar, é uma coisa que eu tudo que eu li sobre ansiedade, eu fiquei assim, caramba, né? Como o outro fica errado, né? Nossa, porque é ansioso, porque, mas por que que você tá ansioso? Mas por que que você tá pensando tanto no passado? Mas por que que isso? Eu falei, gente, não é o porquê. A pessoa, de fato, ela se percebe dessa forma. E como é que a gente pode ser gentil com essa pessoa de trazer ferramentas, de trazer um caminho gentil, né? Um caminho extremamente amoroso de falar assim, olha, você está disposto a investigar um pouquinho? Porque eu não preciso saber, né, a data e a hora desse trauma. Mas você vai sim. precisar acessar, sim, algumas informações, que seja do seu passado, que seja alguma, que vão aparecer essas consciências, né? Essas consciências aparecem e elas vêm na contribuição mesmo de você perceber que, caramba, o, sabe, o que um acontecimento da infância gerou, reverberou na tua vida adulta e que você hoje mantém. Então, por uma escolha de fato de destruir isso daí, de descriar essa realidade, você então começa, você desbloqueia, né? Você reseta essa memória, você reseta essa informação da sua cabeça e a gente começa então a abrir espaço para outras coisas. Eu acho que isso é uma das coisas mais que eu assim, gosto muito, muito de Axis, admiro demais as ferramentas, é porque é sempre muito gentil. Tem hora que a gente leva um soquinho no estômago, como numa terapia você leva, né? Não você leva os tapas na cara, assim, do tipo, o que você está fazendo? E aí, gente, acho que o que eu percebi, assim, muito, é principalmente que a gente volta, a gente sempre, toda live a gente está falando isso, é o empoderar, sabe? Cada um de nós tem esse poder de criação. Então, no momento, até foi uma das coisas que eu fiquei assim, né? O que que é responsabilidade e o que que é culpa? Culpa é sua. Aí a pessoa fica mais para baixo ainda. Nossa, a culpa é minha. Então, eu preciso consertar o mundo, né? Eu preciso consertar a vida de várias pessoas, já que a culpa é minha, então eu tenho que arrumar. Cara, é criação. Fica se autoflagelando. Exato. E aí, E outra, né? Pode falar, fala, Dê. desculpa. Não, não, desculpa, pode concluir. E aí, assim, a gente
através de uma sessão de barras, que a gente corre as barras, que a gente facilita, faz todos esses processos, é de você ter consciência e você voltar a se empoderar, de falar assim, ok, criei essa piscininha de merda, criei essa situação toda, parabéns, né? É a prova que a gente cria, né? É a Tem o prova. poder de criação. Essa é a prova, Exato. exatamente. Essa é a Porque se você prova. pode criar um piscininho de cocô, você pode criar um oásis maravilhoso para Exatamente. você. Sair, escolher verdadeiramente sair daquele lugar até de vítima, porque se você não Sim. escolher sair, você nunca efetivamente irá criar nada e nem vai sair desse lugar. Enquanto, E primeiro, é não porque, reconhecer que você exato, porque escolheu, o né? empoderamento não combina com vítima, né? Se você está empoderada, Não, não dá para você ser vítima. As duas coisas não conseguem andar juntas. No momento em que você está empoderado, você toma para si a responsabilidade das suas escolhas. Então, você não justifica mais as suas escolhas pelos outros, você não se preocupa. E aí, de novo, né, que é do primeira live, gente, quando a gente fala assim que a gente não se preocupa com o outro, não quer dizer que, toca ali, mete uma bomba na casa dos outros e deixa para lá. Mas você percebe, você tem todo o amor de entender que o outro fez uma escolha e você está fazendo a sua escolha, sabe? O convite que a gente faz é uma expansão de consciência, você estar consciente das suas escolhas e mesmo que você fala assim, vou escolher isso, eu sei que vai dar merda, tudo bem. Exatamente. escolhe, Porque né? assim, A gente não você fala tem a assim, não, opção não, de. não. Enquanto você não escolher diferente, a gente não vai parar de correr suas barras. Não é isso, é sua É. escolha, né? Você está escolhendo, Não, mas e não tem certo e errado nas escolhas. Elas simplesmente são escolhas. Não tem essa coisa de você se culpar por uma coisa que você escolheu e não deu certo. Ok, não deu certo, próximo. E sim, tudo bem, sabe? escolhe de Sem esse novo, né? auto-vitimização, para que você não crie essa ansiedade, você não entre nesse medo, nessa frustração, né? Você sabe, não é por aí. Né? Engraçado que as pessoas normalmente ansiosas, elas tendem a ter relação, não tendem a é fadado o relacionamento falir, né? Por quê? Porque você acaba criando muitas expectativas em relação a outra pessoa, deposita a sua felicidade no próximo, seja no filho, no marido, no pai, na mãe, né? E acaba criando a expectativa de que aquela pessoa vai se moldar a você, né? E aí tudo isso que você criou, lógico, não dá certo. Não dando certo, você vai dizer o quê? Que a culpa é do outro, não sua, né? Uhum. Ou então você faz uma caca gigantesca que você se autoflagela e fala, nossa, eu não consigo namorar ninguém. Nossa, eu não consigo isso. Nossa, eu não isso, eu não aquilo. Ou então, eu sempre atraio, vamos falar, nós que somos mulheres, homem que me trai, Tem o dedo homem que podre, mente. Eu né? tenho o dedo podre. Por quê? Porque você que está criando isso. E isso é muito da sua ansiedade de acertar, de achar que você tem aquela obrigação de ter. A gente até falou isso na live passada. Alguém, né, falou de relacionamento do seu lado. Então, como seria você não criar tudo isso? Como seria você efetivamente escolher ter uma vida com total facilidade? Uma coisa que no fundamento, né, o João, né, João, amo você. Falou assim pra gente, a Tati vai lembrar. Como seria vocês terem uma vida fácil? Gente, quando eu escutei isso no fundamento, e como seria ter uma vida fácil, eu falei, oi? Fácil? Aí eu pensei, tudo pra mim foi tão difícil, E, tão custoso. O e difícil é que tão, que né, tão você valorizado. tá falando? Eu tô aqui no meu trauma e drama, na minha ansiedade, querendo controlar tudo. Ele tá dizendo que eu posso ter uma vida fácil. Isso foi, Tati, em novembro, que eu fiz fundamento com você. De novembro para cá, eu não tenho como contar a
quantidade de possibilidades mágicas, milagres, presentes que o universo me deu. São infinitas coisas. E que eu tenho aprendido todos os dias. Eu faço um pouquinho. E cada vez que eu faço um pouquinho, eu me distancio mais. Eu estava ouvindo uma live também da Kelly, que ela falava assim, eu nem lembro que eu fui assim um dia. Eu não sei nem o que é isso mais na minha vida. Eu nem sinto mais isso na minha vida. Porque isso não faz parte definitivamente da realidade que eu escolhi agora para mim. Sim. Porque lá atrás eu percebi, nessa fala do João, por exemplo, né, com total facilidade, você tem uma vida fácil, eu percebi que eu não estava escolhendo uma vida fácil. Que eu estava escolhendo ter ansiedade, ter medo, eu estava escolhendo a frustração, escolhendo viver no passado, escolhendo projetar um futuro que eu não dava conta, que eu achava que eu não dava conta. Aí eu acabava invalidando e destruindo. Eu falei, meu Deus, né? Eu só não, graças a Deus, eu não tinha insônia. Uhum. Mas assim, todo mundo da minha família, eu não vou dizer aqui quem, tem ansiedade, pressão alta, insônia. Oi? E uma coisa assim, a gente já tá estourando o horário já. Sério? Pode melhorar? Né? Sempre passa super rápido. E, gente, fica o convite para a classe dia 11. Até uma Dia das 11 do 4, principais tá? ferramentas. Hã? Dia 11 do 4 11 agora. do 4, 11 de abril já, semana que vem. E a classe de barras, onde você aprende várias ferramentas e muito do que a gente falou aqui tá na classe de barras. Então, assim, é na Que a gente primeira fala classe, muito. né? Exato, tudo que a gente conversou nas outras lives está lá. São ferramentas super simples, é um conceito de Axis, aquilo que a gente aprendeu na primeira classe. E são ferramentas que a gente fala assim de ferramentas, nossa, é o quê? Gente, são perguntas que você começa a fazer, maneiras que você começa a se perceber, né? Então, os sentimentos, pensamentos e emoções que você começa a perceber e você começa a testar em você né, a gente fala, né, de devolver ao remetente essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, você começa a devolver, mas não estou sentindo nada, tá tudo bem, só vai. Vai falando, vai na fé que funciona, a gente é prova viva que funciona. Então, para quem quiser mais informações, só mandar um direct pra gente, para mim ou pra Dri, sobre a classe que a gente vai fazer, que a gente vai fazer juntos essa classe semana que vem. E é muito legal disso, né? A gente está trazendo temas e na primeira classe que a gente fez, a gente já começou a fazer, já começou a usar e já começou a perceber várias mudanças, né? Dri, terminando já, manda aí o seu beijo, seus últimos recados, que a gente já vai ser derrubado pelo Instagram. Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Gratidão, né? Mais uma live aqui, Tatizinha. Gratidão, né? A gente está sempre aqui à disposição de vocês. Escolho contribuir. Qualquer pergunta, como a Tati falou, é só mandar um oi pra gente, um direct. Vai lá no Espaço Adriana Diniz e que a gente está lá prontinho para receber vocês, né? Muito amor, né? E contribuir o máximo, o melhor que a gente tem para dar, tá bom? Gratidão. Exatamente. Bom Gente, domingo. muito, muito obrigada mesmo para todo mundo que assistiu. É um tema que a gente sabe que está afetando muita gente e realmente acho que uma coisa que eu e a Adri a gente escolheu foi ser contribuição, né, da melhor forma possível e da maneira que a gente pode ser dessa contribuição, seja correndo barra, seja fazendo massagem. Então a gente está à disposição de ser essa contribuição porque a gente percebe o quanto que cada vez mais pessoas estão sofrendo de ansiedade e a gente tem aqui algumas ferramentas e conhecimento que pode contribuir pra caramba. Então fica aqui meu muito obrigada, Adri, para mais uma live. Já estamos Valeu, ficando Tatinha. profissionais nesse negócio. O que mais é O possível. que mais é possível. E um beijo, É gente. divertido. Muito obrigada de novo.
Durante a semana a gente vai ter mais lives, a gente vai marcar. Vai ser agora no perfil, a gente está alternando, eu e a Adri, nos perfis para fazer a live. A próxima live é no perfil da Adri. E foi bem legal a gente fazer essa enquete de saber, né? A gente estava indo por um caminho e todo mundo escolheu outro, como pode melhorar, né? A gente, né? então a gente fica aberta aí às sugestões. Então, gente, muitíssimo obrigada pela presença de todo mundo. E é isso, vai até a próxima. Lu, super beijo, amore. Tchau, gente. Tchau, gente.